no clima de euforia, né? As premissas elas se tornam extremamente positivas, né? E a gente não consegue pegar alguns pontos, pegar alguma coisa. E mesma coisa no momento de depressão como a gente vive agora, o mercado se torna pessimista demais. Então, o que mudou para mim é assim, é entender realmente como esses modelos funcionam, né? O que cada analista está fazendo, o que cada research tenta olhar, qual que é o viés mais ou menos de cada uma, mas realmente o negócio é partir cá. Se eu fosse dono dessa empresa, o que é que importa aqui dentro para mim? Tá? Eu não preciso olhar ela daqui. Eu digo assim, o passado ele não se repete, né? Mas muitas vezes ele rima. Assim, pô, isso aqui aconteceu tantas vezes ao longo desses últimos 20 anos nessa empresa, entendeu? Tudo bem, pode ser diferente, mas ela já me dá um norte para seguir numa análise ali, ou de apostar ou não apostar naquela empresa, ou de acreditar ou não acreditar naquele negócio. Mesma coisa, poxa, muita gente critica o varejo. Não, o setor de varejo ele é maravilhoso. O problema são as empresas do setor de varejo, né? Porque dada a dinâmica da economia, as empresas não têm fôlego para superar, né? Então, a aviação também. A aviação é a mesma coisa. Poxa, você olha para trás, quantas empresas... mesmo a gente aqui, nossa geração, viu quantas empresas ou falirem ou terem problema e tá no noticiário por problema. Você começa a evitar alguns pontos e começa a trabalhar. O problema é que, assim, na ânsia de buscar a performance, né, ou a performance rápida, ou o destaque, a gente tenta, assim, adivinhar qual que é o próximo cavalo vencedor, né? E é difícil. E a gente começa a errar muito isso. Não, então, o que mudou cara, eu não preciso acertar qual que é o próximo cavalo, né? Deixa eu comprar um monte de cavalo bom, né? Eu vou estar sempre ali bem colocado, correndo menos risco e de uma aposta. E com a maturidade desses bons cavalos que eu tenho, depois eu posso colocar um pouquinho numa aposta. Então, o que mudou, eu falei assim, deixa eu olhar mais para o negócio, entendeu? Para a história desse setor, para a história desse segmento, como é que se perpetua, o que acontece num momento de juro baixo, o que acontece no momento de juro alto. E tentar ver como é que foi o comportamento e não prever tanto como vai ser, entendeu? Porque é difícil, né? A gente está nesse momento agora, pô, até onde vai o juro? A gente está vendo as empresas estranguladas. Poxa, o que vai acontecer? E curva de juros dispara, ajusta o valuation, ajusta aqui, vamos ajustar. E é assim, mudou juro, porque mudou inflação, porque mudou câmbio. Aí o consumidor está mudou. Eu fiz esse exercício uma vez numa aula do André, acho que dentro do projeto, depois no YouTube, né? Fiz um valuation simples, assim, uma planilha. É que o André... eu preciso dar um jeito de explicar isso, né? Eu falei, André, vamos só mudar a taxa de juros, né? Aí a gente mudava lá, já mudava. Olha, então, mas se o juro mudou, é porque a inflação mudou, e mudava, e foi mudando assim, e a dívida aumentou. E a ação saía do valor X para tanto, né? Então, é importante o investidor a longo prazo entender, sim, como o juro vai afetar o comportamento, por que as cotações estão caindo, ou o que vai acontecer se a inflação mudar. Então, assim, mas o que me trouxe o norte, assim, não confiar no modelo, né? Porque, querendo ou não, é muito longe. Ninguém esperava um Covid. Eu não sei se vai ter alguma coisa aqui 3, 4 anos. Então, é confiar muito no passado, né? Ou no histórico, né? E tentar reproduzir o que está acontecendo. E aí, com base nesse passado, como é que essa empresa cresce, o que acontece, quando vem os ciclos de investimento, como é que, a gente está falando de uma empresa de commodity, como é que são os ciclos dessa commodity? E aí, navegando conforme, sem muita pressa nesse... As coisas vão acontecendo, apesar de ser longo prazo, né? Mas o longo prazo acontece, Ives, entendeu? Eu acho que interessante, uma coisa que eu sempre vejo você falando e que ficava claro ali no projeto, é que por mais que você tivesse a sua tese de longo prazo, isso não impedia de você ir fazendo pequenos ajustes no curto prazo, que eu acho que é o que muita gente se esquece, e do mesmo jeito que às vezes o day trader, ele quer ter a facilidade, né, porque todo mundo fala, né, pô, o cara que faz day trade, ele tá procurando facilidade. Às vezes o próprio cara também, investidor de longo prazo, ele quer a facilidade de comprar meia dúzia de papel e sentar 30 anos nele e achar que ele não vai precisar pilotar esse caminhão. Então, eu lembro um case que foi engraçado na época, assim, engraçado, assim, interessante, acho que foi BB Seguridade, né, que eu tava falando assim, cara, a baixa de... Bem, caiu um lenço aqui. Tá bem aí, Thiagão? Thiagão tá muito forte, ele tá malhando muito aí. Perde o controle, Perdeu a noção da força. E dessa forma que eu falo para você... Não corta esse não, tá? E dessa forma que a gente está vendo, que eu falo hoje, assim, eu aprendi a enxergar do seguinte modelo. No cenário que eu estou vivendo, se isso continuar acontecendo, essa empresa vale tanto hoje. Tá? Abaixo disso eu sou comprador.
Tá? Acima disso, vamos ver se é outra coisa. Né? Poxa, mas e aí o cenário piorou. Tudo bem, agora eu vou ajustar meu cenário e vou mudando. Ah, mas está fazendo o preço médio. Não, peraí, não é a questão de fazer preço médio. Nesse cenário, é justo pagar isso. Se o cenário mudar, eu vou ajustar e vou trabalhando. Então, assim, é aquela história de valor. Eu não estou olhando o preço. Eu estou olhando quando a empresa vale. Né? Dado esse cenário, é isso aqui que eu estou buscando. Se o cenário mudar, a gente vai avaliar de novo. Da mesma forma, hoje ela vale 30, né? Mas daqui um ano, no cenário diferente, ela tiver 35, de repente eu estou comprando ela a 35. Então, mas você não falou que você comprava só abaixo de 30? Eu disse, não, nesse cenário eu posso pagar 35 dessa ação. Eu não preciso só esperar cair. Então, essa mudança a gente tem que acompanhar, né? entendeu? Não é que existe, não. Acabou e não muda mais. A gente tem que se adaptar. Não, o mundo muda, o cenário muda. Eu sempre falo, tem contexto. Tem contexto, exatamente. Ive, você tá muito quieta. Tá, né? Quer fazer uma É porque pergunta? eu achei Quais são as sério.